Olha, pai, uma mini borboletinha bem pequenininha mesmo no meu guarda-roupa. Oi, gente, bem-vindos a mais um vlog. Hoje é quarta-feira, dia 25 de junho. E hoje é o último dia de provas. Caraca. Eu tô com uma... Apareceu uma espinha aqui. Vive aparecendo uma espinha nesse mesmo lugar aqui. E... Só que ela já tá secando já. Só que... Agora só dar uma disfarçadinha nela. Porque ela tá meio feinha. Daqui a pouco tô indo fazer prova. Não estudei ontem, não. Eu vou estudar agora. Mas é porque não é uma matéria assim... já fiz o trabalho, sabe? Então... E talvez por causa da tranquilidade, porque eu já passei. Então eu não quero agora ter que ficar perdendo tempo, ficar assim, na vibe do desespero, sabe? Eu vi que eu dei uma erradinha numa previsão que eu fiz pra mim mesma no início do ano. No início do ano, eu tava dando uma olhada aí nos astros, aí eu falei que dia 26 de junho eu ia estar finalizando uma fase da minha vida. Possivelmente eu vi alguma coisa de casa 6, de rotina e tal. E aí eu calculei que dizia respeito ao dentista. De fato, estou bem adiantada. Faltam agora 3 tratamentos, 3 resinas para fazer e tal, 3 ou 4. Perto da quantidade de coisas que eu fiz, os canais, a parte mais complicada já foi, né? Canal, as 2 cirurgias. Só que aí, agora eu tô vendo o que está finalizando é essa parte de SISU, que eu comecei também no início do ano, acho que em fevereiro. E eu não tinha muita noção de quanto tempo que eu ia gastar para finalizar, porque aconteceram um montão de coisas e tal, que me desviaram do projeto que eu tinha e tal. E aí eu tinha visto lá os negócios lá nos astros, que disse assim que eu ia estar finalizando alguma coisa até 26 de junho. E hoje é 25, né? Então hoje eu finalizo o SISU. Então era disso que a astrologia estava falando. Às vezes a gente não interpreta exatamente o que é, ou então a gente... deve ser isso, né? Porque é isso que eu tô fazendo, deve ser isso. Eu esqueci dessa parte também, porque talvez porque eu criei expectativas na altura que essa parte dos estudos eu talvez acabaria mais cedo e tal. Então eu calculei que era o negócio dos dentes que eu estaria acabando agora. Mas o importante é que estamos acabando para entrar numa outra fase. Bom... Aí agora o que eu vou fazer é 3 etapas de estudo, são 15 para as 10 agora. Eu vou ler o trabalho que eu já fiz e que eu tenho que entregar hoje, esse trabalho. E vou, deixa eu achar aqui a unidade, vou ler a matéria que vai cair na prova. E vou ouvir, depois eu vou ficar só ouvindo o áudio dessa leitura. Eu falei que eu não estudei, mas é no sentido de, não parei para ficar estudando, mas eu já tinha feito uma leitura em voz alta da matéria. Não uma leitura reflexiva, mas uma leitura assim, sabe? Tava lendo mesmo. Li, achei aqui. Li em voz alta. E aí, para não perder tempo, isso é uma dica de estudo que eu dou para todo mundo.
ligo o gravador do celular. Antigamente não tinha essa opção, a gente tinha que comprar um gravador daqueles com fita, sabe? Tá. Ligo o gravador do celular, lê em voz alta. Lê a matéria toda em voz alta. Inclusive, quando eu fiz essa leitura, agora minha gripe tá bem melhor. Não tá 100% curada não, mas ainda tô assim. No meu áudio tem muitas vezes eu assim, sabe? Não importa. Faz a leitura em voz alta, grava. Inclusive gravei em 2 partes, porque tava ficando um áudio gigante, primeiro 40 e tal minutos e tal. E aí depois, você pode ir ouvindo quando você tá lavando louça. Você pode ouvir na hora que você vai dormir. Você pode ouvir no ônibus, sabe? Então, cara, isso facilita muito. Para aquele momento que você não... Porque pode ser que você não tenha tempo ali para refletir muito e tal, mas o negócio vai ficando dentro da sua cabeça. Então, essa leitura em voz alta eu já fiz, então já tô com material ali. No caminho que eu vou daqui a pouco para Juiz de Fora, eu vou ouvindo isso. Então eu chego com isso muito fresco na minha memória. Então assim, eu vou ler agora, porque é a última prova, né, tal. Vou ler agora o trabalho, vou ler a parte da apostila. Depois eu vou estar aqui dando uma limpezinha na casa, nas coisas que eu ainda não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi dar comida do cachorro e tal. Pouca coisa, assim, básico que eu fiz aqui, né? Enquanto eu estiver fazendo essas coisas, eu fui me arrumar. Fui arrumar o material que eu tenho que levar. Fui fazer uma lista. Olha o que eu fiz hoje cedo. Eu fiz uma lista de algumas coisas que eu tenho que fazer de fora. Porque como hoje é a última prova, muda agora a minha rotina. Minha rotina estava sendo toda segunda e quarta aí para Juiz de Fora. Aí eu aproveitava toda segunda e quarta para Juiz de Fora, que tinha alguma coisa para fazer em Juiz de Fora, eu já fazia lá. Porque eu moro numa cidade pequena, que às vezes não tem tudo, às vezes tem que comprar alguma coisa em Juiz de Fora. Então agora já não vou ter mais esse ritmo de ficar indo em Juiz de Fora. Então já fiz uma lista, fiz uma lista de algumas coisas que pode ser que eu precise já comprar em Juiz de Fora hoje, porque eu não sei agora quando eu volto. Talvez só em agosto que eu volte em Juiz de Fora. Assim, que eu tenha algo específico para voltar a Juiz de Fora. Então, já fiz uma lista das coisas e tal, fiz café, blá, blá, blá. Mas não arrumei casa, ainda não passei aspirador na casa, o básico pelo menos, né? O básico eu ainda não fiz, de aspirar a casa antes de sair. Aguei algumas plantas, as plantas daqui, mas não aguei as plantas ali de fora. E achei que ia chover ontem, mas não choveu. Até fui recolher roupa, mas no final não choveu. Tenho roupa, aliás, de molho ali que eu tenho que torcer e que eu tenho que acabar de lavar e pendurar lá fora antes de sair. Tem essas coisinhas antes de sair. Mas aí, enquanto eu vou fazendo essas coisinhas antes de sair, eu vou então estar ouvindo o áudio. Então, primeiro agora eu vou ficar parada aqui, não dá pra eu estar aqui e lavando louça, né? Mas depois que eu acabar de ler a apostila, devo demorar mais ou menos 1 hora e pouca pra isso. Ler a matéria da apostila e ler o trabalho, que aí sim, é a parte de concentração, vejo se não ficou alguma dúvida e tal. Aí que eu for para uma parte mais passiva, digamos assim, né, que é só de ouvir, aí sim, nessa parte de ouvir, eu posso estar fazendo outras coisas, eu posso estar lavando uma louça, eu posso estar aguando umas plantas, né. Então, é isso que eu vou fazer agora. E possivelmente eu só vou colocar o telefone também para carregar, porque ele tá com pouca bateria. E devo voltar a gravar agora só em Juiz de Fora. Então hoje eu tenho que entregar esse trabalho de filosofia. E depois de entregar o trabalho eu tenho que fazer a prova. Quanto ao trabalho, eu acho que eu fui bem em todas as 10 questões. Quer dizer, em 9. Porque tem uma aqui que talvez eu possa me dar mal. Talvez. Que é essa questão 8 aqui. Tanto na democracia grega, século V a.C., quanto na democracia liberal Inglaterra, século XVII,
a democracia permanecia limitada e excludente em relação aos pobres, escravos e mulheres. Como já sabemos, se o conceito de democracia é limitado, o conceito de cidadania também é. Em sua opinião, por que, em especial, as pessoas pobres são excluídas? E aí, por que eu acho que eu posso me dar mal? Porque pediu minha opinião. E opinião é opinião, né, gente? Minha opinião é minha opinião. E já aconteceu em provas antigamente, de eu dar minha opinião, o professor não gostar e me dar erro. Só que assim, é minha opinião. Não interessa se tá certo ou errado, é minha opinião, né? Mas, vamos ver se essa professora vai aceitar a minha opinião. Eu coloquei, na minha opinião, a ideia era a concentração de poder na mão de poucos, ou aqueles que mais poderiam oferecer algo em troca deste poder, entre aspas. Os ricos dependem da existência dos pobres para se tornarem cada vez mais ricos. Se todos fossem reis, quem serviria quem? A possibilidade de um mundo mais igualitário assusta quem sempre teve seus privilégios. Agora vamos ver se a professora vai aceitar a minha opinião em letras maiúsculas ou não. Chama criancinhas fazendo bagunça, né? A roupinha que eu coloquei já tá toda comida, né? Toda bagulhada. Mas tô aqui fazendo bagunça antes da vovó sair, né? Pera aí. Não! Isso aqui é meu chocolate. O menino criança tomando chocolate. Chocolate criança não pode tomar não. Ó, vai prestar atenção numa coisa. A vovó vai pra Juiz de Fora. Ó, olha o barulhinho de um biscoitinho. Aí, criança tem que ficar com comportamento. Vovó vai voltar. A partir de amanhã, vovó vai ter mais tempo para cuidar das crianças, para resolver as coisas em casa. Tá bom? Tá bom assim? Tá bom, vovó. Vem cá, filha. Vem cá, vovó tá com mão gelada? Você tá fugindo da mão gelada da vovó? Eu, vovó. Eu não, eu quero um carinho, vovó. Olha que eu tive que amarrar, porque a criança tava tropeçando no negócio, na roupinha. Ô, Marilyn, a sua roupinha não é mini blusa, não. Isso aqui vai até lá embaixo. E a senhora com esse fogo no rabo, olha como é que faz da roupa. Marilyn, calma. Afobação. Deixar eles agitar um pouquinho, que eu ainda tenho meia hora antes de sair pra ir pra Juiz de Fora. Pra quê? Pra eles gastarem um pouco de energia. Lá no quartinho deles, eles não brincam assim. Porque lá eu não tenho um colchão assim, né? Macio pra poder pular. Porque eles tinham, mas eles comeram o colchão inteiro, né? Então o que eles têm hoje é um colchãozinho menorzinho. Aí não dá pra ficar pulando assim, de uma extremidade à outra, igual eles fazem aqui, como se fosse um trampolim. Umas angústias, né, de vez em quando, né? Eu tô aqui no ponto, vim mó cedo pro ponto de ônibus, esperando o ônibus. Aí agora quase na hora do ônibus passar, eu disse, gente, acho que esqueci o trabalho em casa. Ai, fucei aqui, afinal não esqueci não, tá aqui dentro da bolsa. Mas eu pensando, você já pensou? Eu tô aqui pastelando. Se eu tivesse esquecido, dava tempo de ir em casa 10 vezes e voltar para buscar esse trabalho. Aí, em cima da hora, a pessoa percebe que ela esqueceu o trabalho. E aí, se ela perdeu o ônibus, depois fica tarde demais para ir, né? E a última prova... Ou são coisas que geram muita ansiedade, né? Missão cumprida. Então, ó, último dia aqui, já me despedi do pessoal, fiz prova de filosofia. Geralmente eu tiro 80 em filosofia. Hoje tirei 90. Por causa de uma bobeira que eu errei uma questão. Mas tá bom, né? Já evoluí. Sempre tirava 80 em filosofia, agora eu tirei 90. Tá bom, então. Vou mostrar pra vocês uma coisa. Aqui, ó. Essa livraria aqui na frente
costuma ter aqui livros que são para doação. 2 unidades por pessoa. Agora só tem coisa Seitonoye, né? Mas aí eu peguei mais cedo. Aqui eu tenho livros. Leve 6 por R$10. Vamos ver os preços das coisas aqui, ó. Tem CDs a R$9,90. Livro do Harry Potter por R$39,99. As coisas assim. Bom, aí mais cedo, na hora que eu passei na ida, tinha um livro de arte, mas pra criança. Aí eu peguei, já que é de graça, né? Aí eu peguei. Lembra que eu passei certo dia perto dessa loja? Vou mostrar o que é que tá em promoção aqui. Aqui, ó, ring light e tripé, R$39,99. Isso aqui não tá me zoando, não? Bom, gente, eu andei e cheguei onde eu queria. Olha essa árvore aqui. Olha aqui, espadas de São Jorge nos troncos da árvore. Aí olha na frente do que eu estou. Tananã, do teatro. Ó. Lá em cima. E aqui. Aí por que eu vim andando até aqui? Porque aqui, Teatro Pascoal Carlos Magno. Aqui vai ser o teatro onde eu vou expor em outubro, né? Eu sou uma pessoa que eu pareço ser uma pessoa que lida bem com as coisas, mas eu não lido, eu sou péssima para localização. Então eu detesto, por exemplo, ter que ir num lugar que eu não sei onde é. Eu nunca tinha vindo aqui. Quando, inclusive, a professora falou o nome do teatro, eu pensei que fosse lá pra Zona Norte, alguma coisa assim. Eu nem sabia que era aqui. E aqui, ó, essa rua é bem complicada, porque assim, essa rua, o teatro ali é número 1, né? Mas aí aquela casa ali, que é uma residencial para idosos, aquela verde, é número 20. Aí depois vem número 26, sabe? Tudo meio doido. Então, assim, se eu viesse, por exemplo, num horário noturno ou com pressa, a possibilidade de eu não encontrar o lugar é muito grande, porque eu não sou aquela pessoa esperta, sabe? Então, eu gosto de ir nos lugares antes e de preferência não, tem que ir a pé mesmo, porque eu de carro também, eu me perco pra caramba nos locais, tipo, eu não sei andar. Eu só conheço os lugares quando eu vou neles a pé, né? Então vim a pé até aqui. É bem fácil porque é bem no centro aqui de Juiz de Fora. Eu tô aqui bem perto da Alfield. Tô na parte de trás, na verdade, né? Aí eu vim só por causa disso mesmo, só pra eu... Aqui, ó, Rua Gilberto de Alencar. Eu só vim mesmo pra poder saber a localização. Esse Marechal Gastro Bar, eu sou doida pra ir nele. Eu nunca fui. E nunca tem ninguém, assim. Sempre tá vazio isso, sabe? Mas tem uma... Sei lá, tem um climinha interessante. Parece que é um lugar legal. Aí, quer dizer, virei, né? Aí ali embaixo, ó, já tá a Marechal. Então, assim, é bem perto. O que eu fiz? Eu vi que eu ia perder meu ônibus mesmo. E o 3h15, né? Aí os próximos ônibus que eu tenho... Aqui, ó, a igreja. Os próximos ônibus que eu tenho é tudo via BR. Ou seja, ônibus que não servem pra mim.
Então só agora o ônibus das 4h e pouca, 4h30, se não me engano. Então eu tinha muito tempo livre. Aí por isso eu falei assim, eu vou andando até lá de uma vez, apesar que o negócio é só em outubro, mas pra eu já saber onde fica. E mais, às vezes pode ter eventos aqui que eu nunca vim, porque eu simplesmente não sabia, né? A igreja. Porque eu não sabia onde que ficava. Então aqui tá o Parque Alfred. Olha, muito, muito perto. Aqui é meio complicado para atravessar. Deixa eu ver. Ó, dessa vez eu dei sorte na hora que eu vim. Nossa, nunca que dava para atravessar aqui. Comprei uma mantinha para as crianças, porque elas fizeram o favor de molhar aquelas que elas tinham. Tá tudo no varal. Aí tive que comprar outra para elas. Cortando a cobertinha aqui, porque não adianta dar ela inteira, porque se a criança acaba fazendo coisa errada, né, fazendo xixi na coberta, aí vai molhar ela inteira, né? Então, quando é a metade, pelo menos se molhar uma parte, né, tem a outra. Só que tô com uma tesoura ruim, eu não sei onde que a minha tesoura boa foi parar, mas daqui a pouco eu acabo isso aqui. Oi, gente, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 26 de junho. Gente, sabe que eu fiz uma coisa errada aqui? Eu peguei isso daqui, que é o quê? Olha só, eu achando que era creme pra mão. Isso daqui é o protetor térmico que eu passei ontem no cabelo, porque eu cheguei, aí cortei a cobertinha, né, que eu comprei para as crianças, fiz uma outra caminha para elas lá, porque elas vivem estragando as coisas. Para as crianças eu digo Marilyn e Tolstói, né, que eu mostrei mais cedo nesse vídeo, os meus pequenininhos, meus netinhos. E aí fiz uma caminha para elas, uma nova caminha para elas e tal. E aí agora sim, eu tô com o creme certo. Aí eu peguei, fiz isso, pois me arrumei. Me arrumei não, porque eu já fui com a roupa própria, já saí, praticamente, era só trocar o tênis, né? E fui pra funcional, fiz a funcional, só que aí meu cabelo já tava ruim desde segunda-feira, né? Já tava assim, encebado de suor e tal. Aí ontem não teve jeito, né? Tive que lavar o cabelo. A pergunta é, você vai ter coragem de ir na funcional? Não, ir na funcional é fácil. O problema é a coragem de, nesse frio, lavar cabelo. E ontem eu tive que lavar cabelo. Aí só sequei mais ou menos no secador. E aí eu tava secando aqui. Ontem, enquanto eu estava vendo um documentário até curtinho que tem na Globoplay sobre o Milton Nascimento. E aí deixei isso daqui. Ainda não fiz nada, não arrumei nada nessa casa. Deixei isso aqui. E aí agora eu tava querendo passar um creme nas mãos e tava quase passando o protetor térmico nas mãos, achando que era o creme. Aí hoje eu fiz uma coisa errada. Levantei, tomei banho. Aí eu só tinha secado mais ou menos o cabelo, mas aí fiz uma chapinha no cabelo. Ainda passei uma basezinha daquelas bem levezinhas na cara. Escolhi uma roupa própria. Essa calça que eu tô, ela é meio transparente na bunda. Então eu peguei essa blusa que eu mostrei por esses dias que eu... Olha o negócio do cabelo aqui ainda, ó. Que eu estava, da hora que eu tava fazendo a chapinha. Do bazar, eu mostrei no bazar, mas aí coloquei uma blusa por baixo porque está
bastante frio, mas eu tinha que ir com uma roupa, né, mais flexível, né? Esta calça é a única que ainda não precisa de ser lavada, porque esse negócio de fazer funcional, todo dia você precisa de leg, né? E aí sua, e aí você vai lavar e com esse tempo o negócio não está secando. Só essa que ainda que não está... Eu tenho 3, né? Sendo que essa tem a nova e as outras 2, que no caso é essa que eu estou e a outra que eu vou lavar agora, que eu usei ontem, já estão bem ruinzinha mesmo. Essa chega a ficar quase transparente na bunda. E a outra, tipo, os elásticozinhos começam meio que se soltar, né? E aí começa a ficar assim, dá pra você ver o branquinho dos elásticozinhos da calça. E aí, essa, como tá um pouquinho transparente, falei assim, vou colocar então uma blusa, né? Uma oversize, uma coisa mais longa, que aí tampa. E dá pra usar de boa, ninguém precisa saber que por baixo essa calça tá meio transparente. E aí pronto, ainda me arrumei, passei um perfume, falei assim, vou lá pra fisioterapia. Ontem eu fiz a funcional à noite, hoje cedo tinha que sair pra essa fisioterapia. E só que assim, eu gosto de fazer funcional. Funcional tem me dado muito resultado, mas a fisioterapia não tem me dado resultado. Não quero dizer que a fisioterapia não dê resultado pra ninguém. Com certeza dá, com certeza. Só que eu acho que ela não é ideal pra mim, porque eu não estou tão capenga pra isso. Então assim, eu sair daqui, pegar um ônibus, ir pra lá, aí esperar começar, aí ficar lá abraçando bola, fazendo exercício assim com a bola, exercício assim com a bola, exercício que você vai assim lá na frente com a bola. O negócio são tudo coisas que eu poderia fazer em casa, sabe? Sem precisar de gastar tempo pra sair, sem ter que acordar a tal hora, sem ter que gastar passagem, né, dinheiro com ônibus. E pra mim são coisas muito simples, assim. Por quê? Porque eu tenho meu histórico de yoga. Eu fazia yoga. Então, tudo que eu tô fazendo lá na fisioterapia, pra mim é leve demais. Por que eu gosto da funcional? Porque a professora, se eu falar assim, me arregace, ela vai me arregaçar. Ela não vai ter dó de me arregaçar. Ela fala assim, ó, vou passar esses exercícios aqui, cada um faz dentro do seu limite. Mas também, quem não tem limite, como eu, ela, tipo assim, deixa só, pode fazer, sabe? Ela, sabe, não... E lá na fisioterapia, para mim, e talvez pela condição física que eu estou neste momento, talvez uns 2 anos atrás, a fisioterapia seria tudo que eu precisava. Neste momento, como eu já estou muito melhor, tipo, a fisioterapia chega a ser entediante pra mim. Tem hora que eu tô ali fazendo, que ele quer que você faz devagar o negócio, né? Tô fazendo um negócio assim, na bola, eu tô assim, gente, eu vou dormir em cima dessa bola daqui a pouco. A pessoa fala, mas você gosta de coisa então agitada? Mas você gosta de yoga. Gente, mas o yoga, ele parece que é uma coisa simples, mas dependendo, né, que tem vários tipos, né, de yoga que você faz, ele te acaba contigo, ele te arregaça. Então, assim, eu tô acostumada com coisas que me exigem mais, né? Então, pra mim, o que eu tô fazendo na fisioterapia é tipo assim, exercício pra gente de 80 anos. E só que eu tenho ido assim, direto, eu só não vou, aviso que eu não vou, né, nos dias que eu tava tendo dentista e tal. Semana passada, por exemplo, eu não fui na quinta, na quinta, não, na terça, sei lá que dia que eu não fui. Que eu avisei que eu não iria, porque eu ia ter dentista. Acabou que eu não tive dentista, né? Foi o dia lá que acabou a luz e tal. Essa semana, né? Eu tô confundindo já as datas, essa terça, né? Então era pra eu ir hoje, só que hoje foi o único dia que eu decidi faltar sem avisar. E hoje eu fiz uma coisa assim, muito assim, mal intencionada mesmo. Na verdade eu fiquei naquela assim, vou, não vou. Pra que eu vou, gente? Não me ajuda em nada, eu já fiz a funcional ontem, tô ótima. Eu gosto de ir em Matis Baby quando eu tenho outras coisas também pra resolver, porque eu saio da aula, da fisioterapia, num horário que o meu ônibus acabou de passar 10 minutos. Aí eu tenho que ficar esperando quase 1 hora até o próximo ônibus.
Então, quando eu tenho outras coisas para resolver em Matis Baby, ok, beleza, tá bom. Fiz a fisioterapia, agora vou aproveitar, fazer outras coisas na rua e depois vou e pego o ônibus. Só que hoje eu não tenho nada para fazer em Matis Baby. Eu iria inventar coisa para fazer, ou então gastar dinheiro que eu não devia gastar, sabe? Pra matar o tempo. Pra depois vir. Semana que vem, por exemplo, eu já tenho coisas para fazer. Eu tenho um livro que eu vou acabar de ler, de preferência hoje, e que vou entregar na terça-feira que vem. Aí pronto, aí vale a pena. Vou na fisioterapia e depois o tempo livre aproveito para ir na biblioteca, para entregar o livro, para pegar outro livro. Mas eu falei assim, ai, pra que eu vou lá? Sabe quando você tá assim? E assim, eu não ir não prejudica ninguém, porque eles recebem do mesmo jeito. Se eu, de alguma forma, eu deixar de ir numa coisa prejudicasse alguém, eu iria, mesmo não querendo ir, eu iria. Eu falei assim, não vou prejudicar ninguém. Nem a mim mesma também, né? Porque eu ir ou não ir, o efeito é o mesmo. Porque não são exercícios assim que... Tipo, na funcional eu faço muito mais coisas, até em termos de alongamento, né? Eu falei assim, quer saber? Aí eu tava naquele vai, não vai, vai, não vai. Aí me arrumei e tal, pensando em ir. Só que quando eu comecei hoje a tomar o meu café da manhã, eu comecei a tomar bem mal intencionada mesmo. Eu comecei a tomar meu café da manhã assim numa lerdeza, porque eu não tô mais no jejum, né? Tem um tempão que eu parei no dia do aniversário da minha mãe, até hoje ainda não voltei. Aí tá eu tomando meu café da manhã, mas de maneira bem sem vergonha mesmo, bem mal intencionada. Até que eu olhei no relógio, agora não dá mais tempo de ir, porque agora eu já perdi meu ônibus. Como se tivesse sido assim, sem querer, né? Mas eu falei assim, eu sempre vou nas coisas, eu nunca falto em nada. Deixa eu hoje faltar, porque tem tanta coisa pra fazer em casa, tanta roupa pra lavar e eu vou estar lá à toa. Porque pra mim é como se eu estivesse gastando tempo e dinheiro à toa, sabe? Aí eu falei assim, hoje eu não vou não, semana que vem eu vou. Então, quer dizer, já confessando aqui que hoje eu fiz uma coisa, entre aspas, errada, né? E aí, sobre o dia de ontem, esclarecer umas coisas. Não sei se em todo lugar do Brasil tem SESU. As pessoas conhecem mais o Enseja, né? O Enseja é um supletivo que a pessoa faz, só que é um supletivo presencial. Ela vai lá, ela tem aulas, ela faz provas e aí ela faz esse supletivo. O SESU, a diferença, isso sim, pelo que agora eu sei, né? Porque na altura eu acho que eu nem tinha tanta noção assim. O SESU é um supletivo também. A diferença é que o SESU não há aulas no SESU. Você só vai lá para tirar dúvidas ou fazer provas. Não tem aquela coisa, hoje eu tenho aula de matemática, eu vou lá e o professor vai me ensinar a matemática. Não. A gente vai lá, a gente pega uma apostila, a gente vem para casa, a gente estuda sozinho. E aí, quando tem prova, no dia que a gente pode ir lá. Aí tem os dias que o professor está lá à disposição. Você pode ir lá só para tirar dúvidas. Ou então você vai lá para fazer prova. O professor sempre passa um trabalho também. No dia que você entrega o trabalho, é o dia que você faz provas. Entregou o trabalho, o professor te dá uma prova para você fazer. Então, é essa a diferença. A minha mãe, ela chegou a fazer o Enseja. Então, ela tentou fazer o SESU, ela achou muito difícil. Tem pessoas que têm mais dificuldade, essa coisa de estudar sozinho. Eu adoro estudar sozinha, até acho que me concentro muito melhor estudando sozinha. E há pessoas que não, que elas gostam de ter um professor e ter a rotina de todo dia estar ali estudando e tal. E eu acho que a pessoa tem que escolher isso muito em função do próprio ritmo, né? No caso, como eu gosto de ficar na minha, quietinha, estudando, não tenho dificuldade de estudar sozinha, então para mim foi tranquilo. E aí, né, ontem encerrei a última matéria. Isso tem uma vantagem também, porque, por exemplo, no meu caso, eu tinha feito o ensino médio técnico, em 1900 e vovó era moça, mas tinha umas matérias que eu já tinha passado bem antes, eu parei de estudar em agosto, e na altura. E antes de eu ter parado de estudar, em agosto, apesar que a gente ainda estaria entrando, tinha acabado de entrar no segundo semestre, né? Tinha voltado das férias,
E tava entrando no segundo semestre, na primeira ou segunda semana, assim, de aula. Foi quando eu parei de estudar. Já no último ano do ensino médio. Mas o meu ensino médio era técnico. Mas tinha matérias que eu já tinha passado. Então, no SESU, tem essa vantagem que ele analisa todo o seu currículo escolar. Então, as matérias que eu já tinha passado, ele não me obriga a ter que fazer de novo. Tem um número lá de carga horária que você tem que ter, de nota, Aí ele vê, não, isso aqui você já passou. Aí você não precisa fazer. Então, por isso que eu precisei só fazer matemática, que na matemática eu acho que eu estava com 47 pontos e alguma coisa naquela altura. Faltava poucos pontos para eu passar. Não tinha passado ainda, mas aí tive que fazer, né, a matemática. E aí tive que fazer sociologia e filosofia, porque isso não tinha no meu curso técnico, na altura não tinha. Mas eu não tive que fazer artes, porque no caso artes parece que compensava em literatura, alguma coisa assim. Então agora eu sou uma pessoa que tem o ensino técnico do Brasil, o ensino médio do Brasil. Como eu já expliquei, eu acho que num outro vídeo, porque pode ficar confuso, né? Porque sempre tem gente que chega assim do nada no seu canal e aí fica assim boiando, né? Quando eu fiz faculdade fora do Brasil, eu não tinha o ensino médio, né, que eu parei de estudar em agosto, né, faltando alguns meses para me formar, quando eu era jovem. Mas lá fora, ela tinha uma prova chamada Maiores de 23, que é tipo um Enem, tipo um vestibular e tal. E independente da escolaridade que você tem lá, você passar, você já entra direto para faculdade, como se... Só que lá, o que eu fiz lá também não tem validade aqui, eu também não acabei e tal. Então, é isso. Então, agora, depois de muitos anos, é como se eu estivesse terminando aquilo que eu poderia ter terminado há décadas atrás, mas é isso, né? As pessoas não costumam falar isso, que nunca é tarde. Então, tá eu aqui provando que nunca é tarde. Aí a professora falou assim, que se eu precisar de alguma ajuda, né? Porque agora eu vou estudar para o Enem, né? Porque eu posso ir lá para tirar dúvidas com ela, mesmo já não sendo mais aluna da instituição. Então, tipo assim, estou aqui à disposição, sabe o horário, o dia, o horário que eu tô aqui. É só vir aqui tirar dúvidas. É muito bacana, sabe? Ter essa porta aberta. Aí eu falei que eu peguei um livro, né? De criança. Peguei esse daqui, de arte. Peguei de graça lá na banca, né, de doações da livraria. Por que eu peguei uns trem para criança? Olha que legal, Xuxinha, tá precisando disso. Porque eu vou fazer licenciatura, meu intuito, né, é fazer a licenciatura em artes. Então era só mais curiosidade de saber o que é que eu vou ensinar para as crianças. Mas aí eu preciso aprender também, né, para poder ensinar. Aí, por coincidência das coincidências, estava esse livro lá e aí eu peguei. Teve um vlog um dia desse que eu tava passando perto de uma loja, assim, gravando, né, e tal. E aí eu passei perto do menino, ele virou e falou assim, oi, todo mundo viu, ficou dos meus conhecidos. Gente, olha o menino aí no seu vlog. Foi nessa loja que eu fui ontem, que eu falei que eu vi a promoção da Ring Light. Ainda não liguei, mas eu comprei. Vem um tripé. Eu achei baratíssimo, R$39,90. Vem um tripé de 2 metros. Eu tenho tripé aqui. Vou confessar que eu tenho muita preguiça de ficar carregando o tripé de um lado pro outro. Mas aí tem esse mais leve do que aquele que eu tenho. Pelo menos, talvez a minha preguiça seja menor. Mas eu ainda não liguei nada. Não verifiquei nada, se tá funcionando mesmo, não. E tá aqui, ó. Tem aqui. Eita. Ó. A ring light. Né? Vem aqui. Os negócios aqui pra adaptar aqui. Ai, mas vou começar pra vocês. Eu vou mexer nisso só mais tarde. Bom,
Vou mexer nisso agora não, porque cheia de coisa pra fazer. Ó. Cheia de coisa pra fazer, não vou ficar mexendo com isso agora não. Quero ir lá pro quintal, fazer uns treinos no quintal, porque agora eu tenho alguns dias, entre aspas, de férias, antes de voltar a estudar, e eu tô com muita bagunça, tá? Pra resolver, muita coisa pra arrumar, uma casa inteira pra limpar, quintal, artesanato, é muita coisa. Eu quero colocar algumas coisas assim em ordem, então por isso eu não vou mexer nisso agora, depois quando eu mexer eu mostro pra vocês. Comprei também isso daqui, ó, 1, 2, 3, 4, contando quanto tá no meu pé nesse momento, 5 pares de meia por R$10. O truque é, você viu 5 pares por R$10, compra logo. Porque quando você for andando mais pra frente, você vai ver 4 pares por R$10. Outro vai ser 3 pares por R$2. Outro vai ser 2 pares por R$10. Primeiro que você vê 5, menos, não é possível que você vai encontrar mais que isso não, gente. Impossível. Mas já coloquei no meu pé uma meinha. Porque meia é uma coisa que a gente perde, né? Que tem um poder sobrenatural que some sempre. As meias, eu tava precisando de meias, né? E aí, o que eu tava falando? Tem muita coisa pra fazer. Mas o meu plano é que esses dias eu consiga ter dias leves. Pra eu fazer as coisas que eu tenho que fazer, mas fazer com calma, com tranquilidade, sem preocupação. Ai, tenho que sair pra não sei o quê, tenho que estudar pra não sei o quê, tenho que. Sabe? Sem esse montão de tenho que. Ter uns dias mais leves. Quero comemorar comigo mesma a finalização desse negócio, desses estudos aí. Claro, vai começar uma nova etapa depois de estudar pra Enem. Mas essa parte aqui que eu precisava já terminei. Eu quero comemorar. E aí eu vou comemorar comigo mesma, entendeu? Quero ter dias leves. E é isso, eu vou ficar por aqui. E a gente se encontra no próximo vlog. Beijinhos, tchau, tchau.